Como eu estou aberto no folder aqui primeiro. Pessoal, boa noite. É com muita alegria que a gente inicia mais uma live, mais uma transmissão, mais uma reunião aqui. Hoje com a nossa amiga Josiane Martinez, a Josi. Ela faz um trabalho muito bacana. Ela continua um trabalho, na verdade, começado pela dona Maria Compre, e tem a ideia de levar o evangelho aí para o mundo todo, sem exceção de religião e tudo mais. A Josi vai explicar melhor isso aí para a gente, antes da palavra dela e durante a palavra. Hoje ela vai falar um pouco sobre cuidar do corpo e do espírito. É com muita alegria, viu, Josi, que a gente recebe aí hoje. Tá? Obrigado pela tua disponibilidade. Lembrando que essa live de hoje faz parte de uma série aí, em especial ao Setembro Amarelo, né? Um mês que a gente foca a valorização da vida, e nada como a gente falar desse cuidado do nosso invólucro material, né? A ferramenta que Deus nos deu para evoluir aí, né? Gostaria de lembrar o pessoal, pegar um pouquinho d'água para substituir o passe magnético lá que a gente está acostumado lá na casa, né? Vai dar tempo de todo mundo pegar um copinho d'água. Gostaria de lembrar também o pessoal que aos sábados a gente tem programa na TV Andradas, do Evangelho no Lar, às segundas e às terças-feiras também, ok? E então, vamos iniciar com uma prece. Vamos buscar uma posição confortável aí na cadeira. Vamos tentar livrar nossas mentes, tentar pensar em coisa boa, deixar nossos problemas um pouquinho de lado, para focar nesse aprendizado e conseguir absorver todo o tema que a nossa amiga vai trazer para nós hoje. Agradecer por mais essa oportunidade que a gente tem de reunião, mesmo que não seja de forma presencial, mas que com certeza nos aproxima um pouco mais da palavra, nos traz esse calor da nossa querida doutrina. Vamos pedir que todos os espíritos amigos nos guiem durante mais esse encontro. Que assim seja. Josi, vou deixar você falar então, por favor. A palavra é toda sua, minha amiga. Obrigada, Fernando. Gratidão pelo convite de vocês, pelo Fábio, pelo Luiz, pela casa, né, que vocês representam, o Centro Espírita Paz e Amor. E é muito bom, não é? Um momento que nós vamos fazer algumas reflexões e compartilhar. Nós estamos aqui todos aprendendo. Mesmo que o outro ou aquela pessoa esteja falando, sempre estamos aprendendo juntos, não é? A comunicação é recíproca, vai e volta. E essa sintonia é percebida, é sentida,
mesmo desta forma que nós estamos aí no mundo digital. E no convite do Fabinho, né, a gente chama nosso amigo de Fabinho, carinhosamente falando desse trabalho de vocês, como muitos lugares estão fazendo, né, sobre a consciência, sobre uma atenção no Setembro Amarelo. E uma situação tão difícil, não é? Tão complicada, delicada de se comentar, mas que a gente tem acompanhado alguns depoimentos e algumas conversas. E é interessante que eu vou colocar aqui o que eu comecei a falar. No Evangelho, nós temos um item, né? Cuidar do corpo e do espírito. Por que será, não é? A importância do cuidar do corpo e do espírito. Nós somos espírito, primeiramente, só que para nós estarmos aqui neste momento, nós precisamos deste corpo carnal, para se fazer presente, para que nós possamos até nos ver virtualmente. E esse corpo sente, ele sente tudo, né? Falam que nós somos muito sensoriais, muita emoção, o tempo todo nós estamos sentindo emoções, temos sentimentos, e cada emoção e sentimento representa algo em nosso corpo, se manifesta, não é? Então, a vida, ela é uma evolução. É uma evolução que se apresenta pelo amor, pelo trabalho e pela caridade. E as situações do dia a dia, elas podem alterar o nosso humor. Por quê? Porque nós vivemos situações cotidianas e depende muito da forma como cada um interpreta. Então, na maneira de observar as situações, às vezes nos falta alegria, às vezes não compreendemos o que se passa em nós e no outro. Olha que interessante, não é? E a gente não sabe explicar porque nós temos tais sensações. Às vezes a gente diz, eu não tenho fé, eu não acredito nas pessoas, eu me sinto ferido, me sinto humilhado, né? Tenho medo de fracassar. Olha que interessante como são as emoções. E isso são algumas que a gente ouve, que a gente relata e às vezes a gente sente, não é? Somos seres humanos aprendendo. E outra coisa que se percebe é que se nós não pedirmos ajuda ou não percebermos que nós precisamos de ajuda, nós nos sentiremos sozinhos. Teremos uma sensação de estarmos sozinhos. E aí, sentimos às vezes vontade de não viver, né? Parece um vazio, parece uma vida vazia. Então veja só as situações do dia a dia que vão se acumulando, não é? De pensamentos e ideias. Mas nós temos muito boas notícias. E a boa notícia é que nós podemos encontrar caminhos, outras escolhas, por um aprendizado emocional. Né? O que é isso, aprendizado emocional? Ele nos ajuda a identificar em qual situação eu me encontro. O que significa aquela situação para mim? Como eu reajo? E entender que nós somos passíveis de errar, não é? E que então a gente precisa exercer o auto-perdão. Então são reflexões que eu estou trazendo para nós dos sentimentos e emoções. Por que as emoções surgem e por que os sentimentos também vêm junto com isso, né? Nesse processo em que nós colocamos no corpo, porque a gente tem reações, o nosso coração acelera, às vezes a pressão arterial também se modifica, não é? Nós suamos, né? Sudorese aumenta, a gente não dorme bem à noite. Então começa a aparecer no nosso corpo físico algumas sensações e sintomas que nós chamamos. E algo também que a gente reflete, que nós somos uma história, né? Nós viemos de uma história de um passado, de uma educação, de uma cultura, de uma crença, não é? E que isso molda o nosso comportamento.
Isso influencia o nosso comportamento. Mas, ao mesmo tempo que tudo isso vem para nos moldar, também vem a ciência dizer que nós podemos modificar, mesmo sendo essa mesma pessoa. Você pode olhar de outra maneira, ter um ponto de vista diferente, refletir sobre a situação, procurar ajuda. E no primeiro momento, se nós aprendermos a lidar com as nossas emoções, sentimentos, nós podemos adotar habilidades, não é? De poder utilizar e integrar esse aprendizado no conhecimento de si, na convivência de um trabalho, numa escola, numa convivência em família. Mesmo que estamos em família e somos todos conhecidos, nós somos diferentes, somos indivíduos. E nós estamos aqui todos no ambiente familiar aprendendo a conviver. Então, no sentido familiar, nós podemos encontrar filhos, né? Crianças, jovens, até mesmo entre os adultos, pensamentos diferentes. A pessoa não pensa como você, a pessoa não te entende, não vai te entender. E aí é interessante, como nós estamos falando das boas notícias, de entender as nossas emoções, os nossos conhecimentos, é que existem algumas dicas para que nós nos percebamos. Então, a autoestima, gostar de si. Né? É importante você gostar de si, você se entender. A paciência, que nos dá um autocontrole, né? A serenidade, olhar para o outro. A autonomia, para que nós possamos tomar as nossas próprias decisões. Sermos pessoas criativas. Isso ajuda a sermos mais flexíveis, a inventar, até para melhorar. Isso melhora uma situação. A termos mais confiança, né? Nos dá mais segurança, então a gente se sente mais seguro. É interessante também que dentro dessas dicas, né, que a gente está passando aqui para vocês, do aprendizado ao emocional, também sobre ética, né? Sabermos diferenciar o que é bom e o que não é bom para mim. Porque de vez em quando a gente precisa falar um não, não é? Só que às vezes a gente não consegue expressar esse não, não consegue conduzir uma situação em que você não queira passar, em que você não queira fazer. Então é importante também que essas dicas, né, essas pequenas dicas que eu estou colocando de um estudo que a gente fez aqui, que eu fiz, é buscar o nosso conhecimento. E é interessante também que se coloca que nós precisamos desenvolver pela nossa inteligência emocional. Nós somos seres espirituais que temos várias características. Nós somos seres emocionais, seres intelectuais, seres espirituais, sociais. Então, nessa inteligência emocional, nos dá a capacidade de identificar as nossas emoções. Então, de perceber os nossos sentimentos, de compreender e aprender a lidar. Olha que interessante, né? Como que eu vou lidar com a minha emoção? Se na hora que eu estou sentindo aquilo, eu não consigo. Eu simplesmente sinto. Mas com um aprendizado emocional, através de algumas habilidades que nós possamos adotar em nossa vida, nós podemos sim, aos poucos, melhorar aquela emoção. Eu, outro dia, ouvi de um pai que a sua filha sentiu medo de ir na praia. E porque criança assusta com barulho, né? E ela ficou assustada com o barulho das ondas do mar. E ela foi e abraçou o pai. E aí o pai dela percebeu que ela estava com o coraçãozinho batendo mais forte. E aí ele explicou para a filha: filha, essa sensação que você está tendo é medo. Aí diz que ela, papai, por quê que eu tô com medo? Né? O que é isso, medo? Aí ele explicou para ela que ela já estava sentindo. Então, no corpo dela estava expressando. Então, é importante nós sabermos sobre as nossas emoções, entender o que a gente está passando.
para que a gente saiba lidar. Então, a gente precisa lidar com as nossas emoções de alegria, de raiva, de tristeza, não é? De desânimo. Então, eu preciso entender por que eu estou passando por aquilo. Por que isso está acontecendo comigo? Então, é importante a gente compreender para que a gente encontre uma outra maneira de olhar a vida, não é? Sempre há pontos de vista. Isso que a gente gostaria de passar nesta mensagem do mês amarelo, né? Setembro amarelo, sobre suicídio. Que nós podemos, sim, olhar para nós, olhar para o que nós estamos sentindo, aprender com essas emoções e modificar. Porque aí vai distanciando desses pensamentos que eu falei anteriormente, dessa sensação de desânimo, não tem vontade de viver, às vezes sente até vontade de morrer. Então, que a gente possa integrar a nossa emoção com a espiritualidade. Aí entra o Evangelho de Jesus na nossa vida. O Evangelho colocado de uma forma tão carinhosa, né, por Jesus, de ensinar o ser humano a levar a sua vida. Então, a emoção e a espiritualidade nos ajuda a estarmos mais conscientes de nossas emoções, como estamos nos sentindo e por que estamos sentindo assim. Olha só que interessante. É uma pesquisa, né? Eu também fiz uma pesquisa americana que fala sobre religião, cérebro e comportamento. Como nós estamos falando cuidar do corpo e do espírito, quando fala assim cérebro, é um físico, né? Corpo faz parte do corpo físico. Então, o que fala nessa pesquisa? Ela aponta que existem alguns exercícios, olha que interessante. Nós falamos que exercício físico, ele faz bem, né? Gera hormônios do bem-estar para que a gente se sinta melhor. E agora eles estão falando sobre exercícios espirituais, que têm efeitos neurofisiológicos. E esses efeitos foram observados em aparelhos de ressonância. Então, eles perceberam que as pessoas, no momento em que estavam fazendo uma meditação, o aparelho demonstrava uma tranquilidade mental. Então, fala que esses exercícios ajudam as pessoas no crescimento espiritual e psicológico, e que independe de crença religiosa. Olha que coisa mais linda. O Evangelho na campanha mundial coloca, né, aborda este aspecto do Evangelho para todos, que somos criaturas criadas por Deus, somos todos iguais. Então, o Evangelho, na sua possibilidade, que independe de religião, consiste na prática, né? Então, quais são esses exercícios? Prática da oração, no Evangelho tem, não é? A meditação, o Evangelho também coloca. Conhecer os nossos limites e possibilidades. No Evangelho também fala de nos conhecer, não é? Santo Agostinho também coloca tão claramente para nós. A gente que tem dificuldade de aprender, não é? E que defendem que a experiência espiritual pode melhorar a nossa imunidade. Olha que interessante, né? O exercício físico, você está lá caminhando, fazendo um exercício aeróbico, né? Fazendo uma natação, enfim, não importa qual atividade física. Já se observa essas alterações. E fala-se também agora desses exercícios espirituais, que melhoram a nossa imunidade. E nos cura, olha só, ou pode nos prevenir de distúrbios psíquicos. Porque quando nós falamos em irmãos que não sentem vontade de viver, estão desanimados, há alterações psicológicas, né? Alguns distúrbios também podem acontecer. E é importante buscar ajuda médica, ajuda psicológica, ajuda de pessoas que podem nos ouvir. Como é importante, né? Ter uma terapêutica, no olhar de você procurar alguém e você poder abrir seu coração, você poder conversar. Então, fala assim que o cérebro melhora após esses exercícios da meditação, que orar também é uma forma de exercitar.
nos torna mais ativo, não é? Torna mais alegre. E a gente pode observar que quando nós realizamos o Evangelho, em família, em nossa casa, às vezes até a gente está dentro do carro ou no trabalho, a gente sente melhor, alguma coisa modifica, não é verdade? Principalmente quando nós fazemos de coração, aquela conversa íntima que a gente tem com Deus. Então, que a gente possa entender as coisas que nós desejamos, para a gente poder ter objetivo na vida, não é? Então, se a gente começa a espiritualizar, outro dia escutei uma amiga falando espiritualizar as nossas emoções, nós vamos entender melhor, nós vamos nos entender, vamos ter mais objetivo na vida, ter propósito, buscar mais significado, mesmo que seja uma atividade simples, não é? A comunicação, nas palavras, na relação saudável, no ambiente familiar, escola e trabalho, também é importante. A gente fala assim, nossa, é o outro, né? Mas nós que podemos criar. Então, quando eu melhoro um pouco, o mundo melhora comigo. Então, a gente se observa que quando nós identificamos aflições, pensamentos, comportamentos, a gente pode melhorar. E outro item também interessante, né, que eles indicam, é da gente ser mais grato à vida. Mesmo que a gente esteja passando por um momento difícil, mas agradecer. A gratidão pode mudar o nosso cérebro. Olha que interessante, foi outra observação que fizeram na neurociência. E que ser grato por pequenas coisas tem muito valor. Pequenas vitórias, não é? Não tem pessoas que passam por um processo de uma doença, precisam ficar muito tempo na cama. Cada pequeno movimento que ela consegue fazer é uma alegria. Então, a gente tem escolhas, né? Ou a gente reage para o bem, ou a gente vai reagir de uma forma que não nos conduz a melhorar. A gente vai reclamar, desanimar, se sentir inferior. Não temos isso. Nós estamos aqui no mundo de provas e expiações e claro que nós não desejamos que essas coisas aconteçam, mas existe um processo natural da evolução, não é? E que a gente precisa encontrar forças em nós e também nas pessoas que puderem nos ajudar. E é interessante falar que as pessoas que têm mais essa questão espiritual, né, que têm um entendimento mais espiritualizado da vida, não quer dizer que são melhores não, viu gente? São superiores, mas têm um entendimento melhor, não é? E elas são mais autossustentáveis, olha que interessante. É uma pessoa, não é que ela é autossuficiente, mas é autossustentável. Ela consegue, hoje também nós estávamos numa reunião do Evangelho, ela consegue sair da situação e se reerguer, né? Que é chamado de resiliência. Então, a pessoa, ela passa por aquele momento, sofre sim, né? Mas ela retoma a sua força e volta a seguir em frente. Então, são experiências que nós chamamos, são experiências com Deus, não é? E que a espiritualidade e religiosidade nos ajuda na promoção da saúde. Tem muitas já pesquisas, muitos depoimentos de pessoas que falam que a fé cura e que o tratamento flui. E isso já foi relatado em pesquisas para que eles poderiam, né, comprovar, para que pudesse ser colocado na ciência que existe também um outro fator que ajuda a pessoa a se melhorar. Não só a medicação, o tratamento no hospital, numa clínica, né, o tratamento que for necessário, mas também o tratamento espiritual. E que as pessoas orarem pelo outro ajuda, não é? E claro que a pessoa precisa também estar aberta a receber essa oração, mas que a oração é um fator de tratamento hoje reconhecido mundialmente pela também Organização Mundial da Saúde, que fala que algumas práticas, chamadas de práticas integrativas, podem sim melhorar o estado clínico da pessoa. E isso funciona para esses momentos que nós
estamos passando por pensamentos, por ideias que não fazem bem, não é? Que a gente não sente bem. Então, que a gente possa colocar a saúde em nossa vida para que a gente possa reduzir os nossos estresses psicológicos e sermos pessoas mais otimistas. Dizem que as pessoas também mais espiritualizadas são mais otimistas, são mais esperançosas, têm resiliência, né, que eu comentei com vocês. E nós estamos no século 20, né, século 21, e que revela que a inteligência espiritual, olha só, falei da inteligência emocional. Por que inteligência? Porque é pela inteligência que nós aprendemos. Então, se a gente desenvolve uma inteligência por algo, a gente vai adquirir um conhecimento e pode aprender. E também agora se fala da inteligência espiritual. Então, que os pesquisadores vêm comprovando a existência no cérebro humano de um setor do qual irradiam as nossas vivências espirituais. E que também foram feitas pesquisas em pessoas e observou-se que elas são mais criativas. Olha só algumas características dessas pessoas mais espiritualizadas, né? Então, que elas encontram mais significado na sua vida. Ela fala da alma. Você sente quando a pessoa fala da sua verdade. As suas palavras fluem de uma maneira diferente. Isso nós podemos observar, não é, queridos irmãos? Vocês que estão nos ouvindo de vossas casas, os irmãos que estão aí no centro, que quanto mais nós nos espiritualizamos, nós somos mais serenos. E se observa no ambiente da casa espírita, numa igreja, no templo. A gente fica diferente, não é? A gente entra naquela casa, a gente se comporta melhor, a gente vai acalmando, a gente vai esquecendo um pouco as nossas coisas do dia a dia, alguns problemas, para estar bem naquele momento. E se a gente não está tão bem, é interessante que aquela energia que se estabelece naquele momento do evangelho, da oração, ajuda. Por isso que falam da importância da água, né, de fluidificar. A água também é uma forma de medicamento. Conheço muitas pessoas que adotam em seus tratamentos a água, junto com o remédio, junto com a medicação necessária. E modifica, não é? A gente percebe que melhora. Então, tem a ver com algo que significa para mim. Então, quanto mais eu me espiritualizar, eu sempre vou procurar coisas que me dão mais significado, me dão mais alegria. Não apenas como afeta minha emoção, mas como eu reajo. Se me faz bem, então eu vou fazer isso. Que legal, eu me senti muito bem nesse processo. Então, acho que eu vou mudar. Foi legal ter feito isso. Nossa, foi legal ter falado isso com você. Eu não achei que eu não ia conseguir conversar com você. Eu me senti bem. A partir de certas atitudes que a gente começa a mudar, nós melhoramos o nosso corpo fisiológico, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Então, aquela emoção que está muito fixa, eu não sei fazer isso, eu estou desanimado, eu não consigo, eu não sei planejar a minha vida, eu não tenho propósito, eu não sei o que eu quero da minha vida, vai melhorando. Aí você começa a fazer suas coisas de uma forma diferente, você começa a cuidar do seu ambiente interno melhor, você começa a olhar para si. Nós estamos sendo convidados e convocados, porque a gente não está tendo muita opção, de olhar para nós, né? Principalmente nessa fase que nós estamos passando, vou chamar assim, de crise. Nós estamos olhando muito para dentro, nós precisamos nos conhecer, não é? E que a busca pelo sentido da vida é a nossa principal motivação. Então, nós precisamos buscar o sentido da vida. E que a inteligência emocional e espiritual, olha só, ela é uma percepção de ver o bem em mim e no outro. Porque não adianta nada eu estar bem se o outro não estiver bem. Então, a pessoa mais espiritualizada, ela gosta de estar bem, mas ela também gosta de ver o outro bem.
Então, perceber os nossos sentimentos fortalece a nossa presença com Deus em nossa vida e no discernimento das nossas escolhas. Olha só que interessante, não é? Quanta boa notícia é nos trazida pelo Evangelho, pelas pesquisas, né, pela ciência e o nosso dia a dia, pelas experiências que a gente tem vivido. Então, que a gente precisa reforçar esse pensamento espiritual, melhorar as nossas emoções, para que a gente se torne pessoas mais espiritualizadas. E tem outras dicas que eu vou passar para vocês de pessoas mais espiritualizadas. Olha só na pesquisa que eu fiz. Elas praticam atividades de meditação, fazem dietas orgânicas, ó, já vai mexer um pouquinho com a questão de alimentação. Fazem dietas orgânicas, reutilizam, reciclam, reduzem. Olha só que interessante. Praticam a gratidão, têm atitude mais positiva, preferem criar, preferem ler, preferem conhecer pessoas, preferem cooperar e preferem a coletividade. E evitam ambientes noturnos que eles chamam de tóxicos, não é? Incentivam outras pessoas, são pessoas que incentivam, que querem ver o outro bem, sabem ouvir, sabem elogiar, se desculpam, se errou, ai, me desculpe, me perdoe, eu errei. Valorizam a simplicidade. Gente, quanta coisa boa. Quando eu li essa reportagem, eu falei, nossa, que riqueza, não é? De saber que nós temos ao nosso redor pessoas já assim, espiritualizadas, que podemos chamar de pessoas espiritualizadas. Então é só agradecer. Quando eu li, eu falei, nossa, agradeço por ter pessoas assim ao meu redor, ao nosso redor, em nossa casa, né, na nossa família. Pessoas que pensam desta maneira, que a gente pode aprender. Então, o que a gente faz, o universo fala isso, a Gênese, né, fala isso, que nós fazemos parte de um todo e que precisa de um empenho de cada um de nós. E que várias situações serão necessárias para aprendermos para evoluir. Que todo movimento que nós fazemos, desde uma ação física, um pensamento que trocamos, com o meio em que vivemos, vai fazer a diferença em mim e no coletivo. Não aprendemos, aliás, nós só aprendemos pela repetição, pela perseverança. Então, a mensagem que eu quero deixar para nós é isso, que a gente aprende pela repetição, pela perseverança. Mesmo que seja devagarinho, né? Nas pequenas coisas. Ah, mas eu não sei fazer isso, não tem problema, faz outra coisa, né? Muda o jeito de fazer, não precisa fazer igual a todo mundo, não precisamos ser, outro dia escutei, com uma manada, né? Que vai todo mundo no mesmo lado, eu vou também. Não, sejamos nós nesse processo individual de evolução, e que a gente possa trabalhar as nossas emoções, conhecê-las, entendê-las, conversar com elas. Eu estou sentindo raiva? Por que eu estou sentindo essa raiva? Ah, porque aconteceu isso, isso, isso. Trabalhe em você, e aí você vai conseguir melhorar esse sentimento. Então, a mensagem do Evangelho, cuidar do corpo e do espírito. Gratidão pelo convite de vocês, viu? Ô, Josi, que isso. Eu que agradeço em nome de todo o pessoal da casa por você ter disponibilizado um tempinho aí para trazer essa mensagem tão bacana para a gente, né? Fácil de associar, isso é bem importante. E de verdade, muita gratidão mesmo por esse tempinho que você dedicou a nós. Ô, Josi, não, eu queria pedir para você lembrar a gente falar um pouquinho dessa campanha do Evangelho, essa parceria que tem na rádio, né? A parceria com, falar os horários também do pessoal da Rede Amiga Espírita, né? Divulgar teu trabalho um pouco. Divulgar um pouco o seu trabalho. Tá certo. Pois é.
Esse trabalho já acontece desde 2002 aqui na nossa cidade de Espírito Santo Pinhal. É uma senhora que o nome Maria Toete Compre. Ela esteve entre nós até 2016 e foi uma amizade que surgiu porque ela nasceu na região, nasceu em Albertina, e durante os 10 anos em que ela ficou, né, porque ela morava em São Paulo, nós a conhecemos e surgiu a ideia do rádio e começamos a acompanhá-la. No primeiro momento foi o meu esposo Luiz que acompanhou, e depois eu fui também começando a entender mais esse processo, né, da doutrina espírita, que é interessante que eu fui educada na religião católica e a questão de ser espírita veio com o conhecer, né, o meu esposo. Então, mudou a nossa vida aí de uma forma bem bacana, de olhar a vida de uma forma mais humana e espiritual. Eu sinto isso, sabe? Quando eu falo. Não sou perfeita, não, mas eu sinto que mudou muito. E aí, diante desse trabalho que acontecia no rádio, em que ela foi convidada, e nós acompanhávamos de sábado, ainda acontece todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã. Vai fazer 18 anos agora em novembro, né? Será 18 anos. E desse trabalho, é interessante que a pandemia, né, essa crise, mudou a vida de muita gente, e a nossa também. E graças a Deus foi para um caminho do trabalho deste projeto, né, o Evangelho no Lar, na sua campanha mundial, também na mídia social. Então, nós fazíamos sempre trabalho no rádio. E aí, em março, em abril, final de abril, nós fomos convidados pelo Orson Carrara para fazer uma live com ele. A gente nunca tinha feito live. Aí ele nos convidou e convidou novamente para falar sobre esse projeto e tal. E aí nós iniciamos desse insight. A gente sentiu que foi um insight. Olha só como que a espiritualidade conversa com a gente, né? A gente precisa estar atento a esses momentos. E aí nós falamos com o Zé Aparecido, né, que é da Rede Amigo Espírita, porque a gente o conhecia, porque ele acompanhava as palestras com as pessoas, né? Ele fazia a filmagem e a gente ia nas palestras e encontrava com ele. E lá a gente conversava, batia um papo e ficamos, né, amigos aí. Aí conversamos com ele se ele tinha interesse também da gente fazer um trabalho juntos. E ele, na hora, prontamente topou. Então, nós temos hoje este programa do rádio, todo sábado, das 8 às 9, e de quarta-feira, da 1h30 às 2h30, pela live, né, na Rede Amigo Espírita. Nós estamos também junto nessa parceria a Web Rádio Fraternidade e a TV7. Então, a própria Rede Amigo Espírita, ela, junto com esses dois, eles fazem a transmissão. E aí nós temos feito esse trabalho. E também a TV de Andradas, né, que nós começamos recentemente com vocês. Olha só que legal, de um encontro também, que nós fomos aí na casa de vocês. As coisas são rápidas, não é, Fernanda? São insights mesmo, não é? Ah, foi muito legal quando a gente... porque a TV Andradas, eu acho que uma palavra bacana é que ela é bem democrática, né? Tem bastante programa de teor religioso e graças a vocês a gente consegue disseminar um pouquinho mais também e é bem legal o trabalho, o pessoal assiste, isso é muito importante, isso é muito gostoso, né? E acontece várias vezes da semana, né? Sábado, segunda, terça, não é? É sábado, né? Desculpa, te cortei de novo, Josi. Nossa, Não, pode falar. De sábado e de segunda e terça tem as reprises, né? Eu não vou lembrar o horário agora ao certo, mas sábado às 9h45. Aí de segunda
é 15 para 7 da noite. E terça, meio-dia, você lembra? Meio-dia. Eu acho que é meio-dia, terça-feira. Não, e eles também beleza. nos acolheram com a ideia, nos ouviram muito prontamente, sabe? Para ouvir o projeto, né? Porque você precisa apresentar a ideia, o projeto, o que que ele é, né? Nossa, e o diretor da TV, muito recíproco, assim, e receptivo também, de nos receber, né, na casa deles, né? Vamos dizer assim. E estamos aí até hoje, né? Desde o ano passado que o programa acontece. Não, desde o ano passado começou a conversa, começou esse ano, iniciou esse ano. Então, o Evangelho no Acho que Lar está aí foi no com começo. três trabalhos, né? 3 vertentes. E é interessante também, Fernando, que o Evangelho, a campanha mundial, como a ideia deles, na época, eles fizeram, foi através de um congresso em que eles participaram. Na hora de autografar o livro, isso está tudo escrito no livro dela, de autografar os livros, eles estavam reunidos na sala e tiveram a ideia de fazer a campanha mundial. Surgiram várias ideias, aí chegou um senhor, olha só como que é, chegou um senhor, chama Edwin, e falou, Maria, por que não fazemos o Evangelho Mundial? O Evangelho para todos. E ficou essa ideia. No outro ano, concretizaram a ideia. Então, eles fizeram esse trabalho, foram várias pessoas que estavam, né, participando e concretizaram esse projeto. E olha outra coisa interessante. Quando o Orson, eu já estou retornando, a gente está conversando, vai e volta na conversa. Quando o Orson Carrara nos convidou, ele convidou para fazer o primeiro programa. Tudo bem. Aí ele convidou de novo. Eu fui ler o livro dela para fazer os comentários e tal. Eu achei o nome lá do senhor Edwin. Aí eu fui na rede social, olha o que é o mundo digital, né? Que maravilha. Fui lá e procurei, digitei o nome dele, achei lá na rede social. E mandei mensagem inbox. Aí fiquei aguardando. Só que na 2018, nós conhecemos várias pessoas e conhecemos também Elza Rossi. Elza Rossi é uma grande divulgadora da doutrina espírita lá na Europa. Ela mora no Reino Unido há mais de 20 anos e divulga. Então, desde então, ela está conosco. O Fábio, inclusive, gravou um programa de rádio com ela. Pôde conhecê-la aí pelas nossas gravações. E aí, desde então, nós estamos com ela também faz parte. Por quê? A campanha mundial tem esse propósito também, do evangelho expandir nesse mundo afora, não é? Porque o evangelho não é só de um, de outro, não é nosso esse trabalho também. O evangelho é de todos. Então, o que aconteceu? Quando eu fui falar com o Sr. Edwin, eu falei com a Elza entrou em contato com ele, porque é amiga dele, que como ela conhece muita gente, amiga dele, aí ela falou com ele aceitou o convite e participou do programa. Então, ele relembrou aquele momento, olha só que interessante, ele é médico na Guatemala e fez esse programa com a gente. A gente ficou tão emocionado, a gente não sabia o que fazia, assim, de tanta emoção, né? De ver como que a espiritualidade encaminha. Então, o que eu estava falando sobre hoje com vocês, das nossas ideias, de conhecer nossas emoções, espiritualizar, nos conduz a um caminho. É natural, não é? Então, a gente pode ir para o melhor. Não é que dizer que a gente é melhor, mas as coisas conduzem para o melhor. Sim. Mas que bacana, ele foi reencontrar o projeto aí, graças a Elza e a você também, né, Jus, que procurou ele aí nas redes sociais, que bacana. E agora já convidei-o novamente, ele estará daqui uns dias também, nessa live aí.
O mundo ficou pequeno, Muito legal. Fernanda. A gente percebe que o mundo fica pequeno. Por isso que quando os irmãos jovens, principalmente, né, existe uma idade que eles apontam que tem um índice maior da gente estar mais vulnerável a esses pensamentos de que a vida não vale a pena, de que eu quero morrer, não tenho vontade de viver. Então a gente percebe que o mundo ficou pequeno, que esses irmãos que tenham essas ideias, esses momentos de ansiedade, momentos de depressão, aquela melancolia, aquela angústia, procure ajuda também pela mídia, pelo mundo digital. Tem muita coisa boa. É só dar um clique, né? É só ligar o celular, o computador, que vai surgir. Tem músicas de meditação. Outro dia, uma cliente me falou no trabalho, em que ela tem 2 filhos e um filho é mais agitado. Aí ele queria fazer não sei o quê e ela falou: a mamãe vai tomar banho. Enquanto eu tomo banho, escuta essa música. E ela colocou a música de meditação para os 2. Quando ela saiu do banho, adivinha que tinha acontecido? Os 2 estavam Os dois dormindo. estavam. Ai, que beleza. Dormindo. Ela falou: Josi, eu tive uma sensação tão boa. Isso é evangelho, não é? Ela falou: eu tive uma sensação tão boa, porque meu filho é agitado e tal. Aí encontrei ele dormindo. Então ela ficou encantada, né? Que pequenas atitudes melhoram o mundo, melhora você e melhora o mundo. Então nós não, hoje em dia a gente tem que pensar nisso, que as nossas ações refletem o coletivo. Por que tem algumas ideias, algumas coisas que acontecem sempre? Porque aquelas ideias estão mais marcantes, não é? Então precisa melhorar os pensamentos, porque o universo tem uma energia, o universo tem pensamento. Então a gente precisa colaborar para que as ideias sejam boas, para que quando eu sair da minha casa, ir no supermercado, ir no banco, uma fila, eu não ficar irritada com o outro, no trânsito, entendeu? Para que eu possa entender, não, tudo bem, pode passar, não, tudo bem, não foi nada, não é? Então a gente precisa pensar assim. E eu acho que essa atitude da gente se colocar no lugar do outro, né? A gente não sabe o que pode estar passando, o que está acontecendo. Nossa, eu presenciei, até abrindo um parênteses para a nossa conversa, eu presenciei ontem uma discussão no caixa do supermercado, mas assim, uma coisa tão desnecessária, mas tão desnecessária, que se a pessoa simplesmente releva, eu não estou falando que eu nunca pensei alguma coisa, eu não estou falando que nunca vai acontecer comigo, mas a gente acaba ficando fragilizado, sabe? Eu fiquei chateado porque se o rapaz simplesmente releva a furada de fila, que na cabeça dele aconteceu, mas dependendo da forma que você enxergar, não aconteceu, sairia todo mundo ali rindo, tudo normal, ia pro carro, tranquilo, né? Mas de repente um já gritou com o outro, já achou ruim com o outro, o caixa fica sem fazer nada e gera um estresse para todo mundo, né? Essa questão que você apontou aí de excesso de informação, eu acho, acaba gerando esse estresse mesmo, que tem que ser muito bem tratado, porque a gente é vulnerável, né? Vulnerável a toda essa nuvem aí. Se a gente não se ligar com o que realmente importa, né, José? Tudo se torna mais difícil. Verdade. E existem algumas dicas, assim, sabe? Simples. Mas é isso aí. Que a gente pode fazer no dia a dia, né? Então, vou finalizando já com vocês. Falo assim, preparar o nosso próprio café. É tão bom esse momento, entendeu? Uma forma de carinho para você. Observar o seu corpo, o que você gosta de comer, de fazer. Contemplar a natureza. Exercitar com pensamentos positivos. Tomar sol, né? Vitamina D. Atividade física, que renova as nossas células. O cérebro funciona melhor após os exercícios, né? Nos torna mais ativo. Então, que a gente possa observar esses momentos. E começa na nossa vida diária, né? Nas nossas pequenas ações que nós temos que fazer, responsabilidades
que a gente tem. Exatamente. São pequenas atitudezinhas aí que com certeza lá na frente viram um montante muito, mas muito prazeroso, né? Exato. A gente vai criando hábito, né, Fernando? Vai criando hábito. Os hábitos vão ficando naturais. Não é difícil. É difícil mudar hábito, não é? Ah, é difícil mudar. Eu tenho dificuldade de mudar. Mas quando eu mudo e fica um hábito, aquilo fica natural na minha vida. Não tem dificuldade, né? Não tem estresse. Se a gente dividir um hábito, né, pensando de uma forma macro, em pequenas atitudes, né, essa listinha que você acabou de falar para a gente. Não, hoje eu vou preparar meu café, eu vou acordar 15 minutos mais cedo porque eu vou fazer uma coisa que eu gosto. Ah, eu não tenho tempo de fazer tal coisa de manhã. Então, você se dá esse presente. Ah, é muito bom. Eu sou suspeito para falar, porque eu gosto de acordar cedo para fazer tudo com calma, sabe? Eu sou bem tranquilo, dá para ver. Bom. Mas o meu prazer diário é esse. É isso Eu aí. acho que é a forma que a gente tem aí de iniciar o dia bem. E certas surpresas que vêm na nossa vida, a gente fica assim no primeiro momento, mas depois a gente entende melhor, não é, Fernando? Exatamente. Josi, nossa, a conversa está tão gostosa, a gente acabou estendendo um pouco, pedir desculpa pro pessoal, mas é sempre um prazer falar com você, viu, minha amiga? Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Muita por gratidão. Nossa, muito gostoso esse tempinho que a gente passou junto. Fique à vontade para aparecer por aqui de novo. Se Deus quiser, em breve, pessoalmente, igual a gente já teve aquele contato com o Pascoal. E vocês são muito queridos por todo mundo aqui da casa, viu? Pelo Luiz. A gente gosta muito de vocês e realmente gostaria de sempre estar junto. Obrigada. Coração, obrigadão. Vocês são muito acolhedores, é uma casa acolhedora, uma casa do bem, a gente sente bem. Eu que agradeço também por vocês nos acolherem com tanto carinho aí, atenção, e fazerem parte, porque o Fábio já está começando a ser nosso parceiro no rádio. Então, né, as coisas vão acontecendo naturalmente. Um abraço para vocês. Obrigado, Josi. Vou fazer um teste de encerramento, então, para a gente terminar hoje o nosso encontro. Agradecer por mais essa oportunidade que a gente teve de reunião, mesmo que de forma talvez não convencional, mas com certeza muito proveitosa. Agradecer por esse conhecimento exposto pela nossa querida irmã. Agradecer a Deus pela saúde que nos dá, pelo alimento do corpo e do espírito. Agradecer pelas pequenas atitudes diárias que as pessoas têm conosco, essa forma de ajuda mútua, que nos leva a tornar devagarinho pessoas melhores. Gostaria também de pedir para aquelas pessoas em situações mais vulneráveis, nesse momento tão delicado que estamos passando, a todos os profissionais envolvidos, que lutam diariamente, o tempo todo, para que possamos passar por esta pandemia de forma a ter o impacto negativo menor possível e que possamos absorver desse momento os melhores ensinamentos da melhor forma possível. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão, muita luz e espiritualidade.
Tchau, Fernando. Tchau. Assim seja. Tudo de bom. Obrigado. Tchau, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Abraço a todos. Obrigado.